Não é o ter, é o conquistar. Alguns dos melhores atores que conheci eram cachorros e cavalos. Você descobre quem são seus verdadeiros amigos quando você se envolve em um escândalo. É curioso que, com a passagem do tempo, aprendemos a ter paciência. Quanto menos tempo de vida nos resta, maior é a nossa capacidade de esperar. Quando as pessoas dizem ela tem tudo, eu respondo o seguinte: eu não tenho o amanhã. O papel mais difícil que já enfrentei foi o de amadurecer. Sou uma sobrevivente, um exemplo vivo das dificuldades que as pessoas precisam passar para sobreviver. A gente está no mundo para crescer e cresce com as experiências, sejam elas boas ou mais. Essas são algumas frases de Elizabeth Taylor. Ela foi uma grande atriz anglo-americana. Começou sua carreira como atriz infantil, tornando-se uma das estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood. Ela faleceu em 2011. Tudo bem com você? Hoje eu trago mais uma leitura de perfil psicológico baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos. Lembrando que o meu objetivo aqui é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio e o comportamento na prática. Então vamos lá. O raio fundamental que representava a identidade externa de Elizabeth Taylor, a forma como ela expressava o seu potencial feminino e masculino, simplesmente é o raio, comumente, dos grandes atores, atrizes, astros de Hollywood, filósofos, pensadores, psicólogos, dramaturgos. Ela é do raio azul claro, o raio que porta o potencial de comunicação. Esse raio, ele rege o mental concreto. E essas pessoas, elas têm um feminino muito penetrante, pois essa é a cor da tranquilidade. E, na maior parte das vezes, essas pessoas são os grandes buscadores da verdade. Estão sempre questionando a si mesmo e aos outros. São pessoas muito profundas, sutis, grandes conquistadores, envolventes, sedutores, francos, humanos, acolhedores. Essas pessoas têm muita empatia, muita reciprocidade, são super atenciosas, companheiras, educadas. E pela sua inteligência e clareza mental, elas dominam uma conversa. São super reflexivas, conscientes, de fala muito articulada. E os seus argumentos são sempre plausíveis. E são os grandes decodificadores das informações. E geralmente estão inclinados para o autoconhecimento. E eles adoram estudar o comportamento humano. E o raio fundamental que representava a identidade interna
o masculino interior é simplesmente o raio, comumente dos superdotados, dos astros de cinema, de grandes cientistas, dos símbolos sexuais, de artistas e outros. Esse é o raio verde, que rege o físico e o mental. É o raio do potencial instintivo. Essas pessoas têm uma inteligência corporal acima da média. E também emanam muito magnetismo animal. Por isso costumam ser muito ligadas à natureza, aos animais, às crianças. E também expressam um temperamento um tanto indomável, pois elas acessam um espírito selvagem. E o interessante do raio vermelho, que ele carrega todas as características do amarelo e do azul claro. Então essas pessoas são profundas e pragmáticas ao mesmo tempo, pois elas têm toda a suavidade e sutileza do azul claro e a racionalidade e a rapidez do amarelo. Então, isso faz com que sejam pessoas muito realizadoras. E também o que a gente chama de águia. São pessoas que têm uma visão de águia, pois enxergam longe. E esse magnetismo animal faz com que eles tenham muito poder de indução, percepção, sedução, manipulação, mas também tem muita energia curadora. E esse é o raio que tem muita potencial de ação. São pessoas que partem para cima, desde que utilizem uma estratégia, pois são muito estrategistas a longo prazo. Eles também são muito destemidos, têm um temperamento um tanto disruptivo, são diretos, disciplinados e eles têm uma habilidade especial para lidar com perigo, para lidar com situações de muita pressão e muito desafiante. Também são provedores e bastante obstinadas, que faz com que eles alcancem com mais facilidade os seus objetivos. E o raio fundamental, que representava o feminino interno de Elizabeth Taylor, a forma como ela se nutria, a energia receptiva, simplesmente ao raio comumente dos grandes apresentadores de TV, de artistas famosos, cantores, músicos, dançarinos, contorcionistas e também dos maiores símbolos sexuais e outros. Esse é o raio laranja. Então, esse raio, ele rege o corpo físico. É o raio do potencial magnético. Então, as pessoas que têm o raio laranja têm um magnetismo extasiante. São pessoas que têm presença, pois esse raio, ele rege a expressão corporal. Então, essas pessoas dominam o ambiente em que estão, devido à sua presença marcante. Também é um raio do potencial de comando. Essas pessoas têm autoridade para dirigir
outras, devido à sua energia incansável, estão sempre dispostas, são muito ágeis, resolutas, estrategistas a curto prazo. Elas têm muita habilidade em resolver as coisas de forma rápida. Em geral, são emancipados, são muito generosos, autoconfiantes. E o raio laranja é muito interessante que ele porta, digamos assim, o elixir da juventude. Porque as pessoas do raio que têm o raio laranja, elas mantêm essa jovialidade durante a sua vida inteira. Então são aqueles idosos que não envelhecem e que querem viver como se fossem jovens, pois eles amam a vida, têm brilho próprio. Então a bandeira deles é a alegria, o entusiasmo, a aventura, são muito festeiros, intensos. O desfrute é o seu foco. E devido a essa energia e a uma beleza exuberante interior, eles são muito sedutores, sensuais, muito ligados aos prazeres, ao conforto, ao luxo, à vaidade, ao glamour. Para essas pessoas, a beleza é fundamental. Então imagine só, uma pessoa com um azul claro, que tem uma comunicação poderosa, um grande magnetismo animal e a exuberância do laranja, só podia se tornar um grande destaque no cinema. Então, esse foi mais um exemplo de uma celebridade que tinha um super desempenho devido a potencialidades bem desenvolvidas. Então, a partir do momento que você conhece seu potencial e desenvolve, você alcança uma alta performance. Então, essa foi mais uma leitura de perfil. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque eu vou continuar trazendo outras leituras incríveis, a fim de que você, de fato, compreenda a utilidade do raio fundamental. Porque o que acontece na prática é que a maioria das pessoas não desenvolve os seus potenciais. E as suas habilidades geralmente estão totalmente adormecidas. E o raio fundamental, ele vem para você despertar todo o seu poder feminino e masculino. Então, além de você se beneficiar, podendo aprimorar suas habilidades, você também vai aprimorar o relacionamento com as outras pessoas. A partir do momento que você conhece a si e o outro através do raio fundamental e do perfil, com certeza seus relacionamentos serão mais proveitosos. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo na próxima leitura. Não é